Nego todas essas desvalorizações, né? Eu tô me sentindo igual um paraquedista aqui, porque eu estou aqui por uma questão totalmente casual. Porque eu nunca fui em reunião nenhuma da BNEF em Belo Horizonte. Nunca fui. Embora eu tenha feito uma formação em psiquiatria de criança, nesses moldes e tal e tal. Mas eu nunca me uni, me integrei no grupo lá, embora eu conheça todo mundo. Então eu tô vindo aqui parece para conhecer a BNEF, quer dizer, por motivações pessoais minhas, da minha história, tal, se não é o caso. Mas eu estou me sentindo aqui um pouco como um marciano que chega num lugar e começa a se perguntar: qual que é o sentido da BNEF? Para que existe essa BNEF? É uma pergunta que eu estou me fazendo. Que luta é essa que todo mundo está fazendo aqui? É marketing, igual o Loureiro falou? É pelo mercado de trabalho? Para quê? É pelas crianças que vão ser atendidas, que precisam de atendimento? Eu estou com necessidade de ouvir essa resposta aqui. Para que existe a BNEF? Porque todo mundo aqui é trabalhador, todos nós somos, por um caminho ou por outro, todo mundo está ganhando a vida através desse tipo de trabalho. Então, qual que é o sentido disso aqui? É para quê? Para os médicos encaminharem para a gente os meios? Para quê? Esperar minha vez que eu Eu estou com necessidade desse tipo de síntese. Porque... Marcos, gente, deixa eu falar, ó, quer ver 2, 4, 5 pessoas e mais ninguém com a gente, que já passou da hora. Hã? Tá. Depois do Marcos. Gente, Marcos. Eu acho que, do ponto de vista teórico, de produção teórica, né, os psiquiatras da infância produziram muito, né? Tanto a ponto de que não dá nem para saber o tanto que foi escrito nisso, mesmo no Brasil, mas tem que colocar fora. E isso não foi suficiente para formar um corpo de psiquiatra infantil no Brasil. Aí o Dr. Raymond comentou do que, para mim, acabou formando um corpo de psiquiatras consistentes nos Estados Unidos, pelo menos, que foi a demanda do consumo. Né? Não dá para ser psiquiatra, não tem quem me compre, quer dizer, é um absurdo eu fazer uma coisa que ninguém quer. Mas aí eu acho que uma tarefa que poderia ser nossa, que talvez seja senão eu não vou conseguir trazer ninguém para trabalhar na Santa Casa se não conseguir pagar, né? Apesar que elas estão lá sem receber, mas por engano, que a gente discuta um pouco como criar um mercado de consumo. Que mercado é esse? Você tem capital? Não, mas eu acho que a gente pode mas a gente pode conquistar o capital. Assim, a gente tem que estudar como criar um mercado para ser consumido, para a gente poder formar. Parece que até o que foi investido até hoje é um mercado psicoterápico. É a impressão que eu fiquei daqui. Talvez seja por aí. Eu não sei se esse é o único ou se é o melhor. Ou se esse não perde um pouco, não embora a nossa identidade. Então eu teria como proposta que a gente fizesse um grupo para, não para ganhar dinheiro, mas para descobrir o mercado. Depois, acho que vou tentar ser mais rápido, embora não seja muito, né? Mas eu acho que o Drucker fala um negócio legal, ele diz assim, ideal, o Peter Drucker é um cara que mexe com a administração de empresa. Ele fala assim, o legal é quando, os teóricos, quando você cria uma comissão, incentiva ao máximo essa comissão numa empresa, obriga eles a fazerem reunião toda semana, quando fala que é impossível faltar na reunião, quando todo mundo vai, você para para fazer uma coisa que seja mais útil e deixa o pessoal discutir. Né? Isso é uma frase do Drucker que tem de administração de empresa. Então eu acho que é complicado, e a minha dúvida é, primeiro, se a BNEF não fez isso durante 20 anos. Né? Quando o Loreto fala tudo isso, a impressão que dá é que você ficou fazendo reunião. Se a gente marcar para daqui uma semana ou daqui um mês, vamos continuar fazendo reunião. Acho complicado. Segundo, que eu volto para a questão da onipotência. Né? Que é assim, nós vamos montar comissões de psiquiatria infantil das outras especialidades. Pô, nós não conseguimos nem resolver a nossa, vamos montar comissão de psicologia. Eu não sei se elas querem. Não vai montar. Não, mas assim, quem quiser pode fazer. Uma comissão de psiquiatria, nós estamos discutindo psiquiatria infantil. Se o serviço social não quer montar, não monta, é um problema deles. Em 18 nós não conseguimos decidir nada. Né? Então, acho assim, de novo eu acho que essa é uma questão. Terceira questão, eu acho que eu não sou tão pessimista como o Rosenberg, e inverter o Você está doente. Eu não sou tão pessimista como o Rosenberg, porque eu acho o seguinte, se nós não fizermos, outras pessoas fazem. Por exemplo, o típico Belo Horizonte. Né? Com a BNEF, sem a BNEF, apesar da BNEF, as coisas saem.
porque existe uma demanda e existe uma necessidade. E aí acho que tem uma terceira questão, que é assim, a BNEP representa a psiquiatria infantil, ou ela até agora teve um discurso que não representa muito? Quarta questão, que é a questão que a Conceição e a Rosa levantaram, que eu acho fundamental, que é a questão da formação de pessoal. Por que será que ninguém se interessa pelo título da BNEP? Não será, e aí eu vou pegar algumas coisas que já foram ditas aqui, será que não é porque ideologicamente a visão da BNEP do psiquiatra infantil é uma visão que não tem repercussão na nossa prática diária? Então acho que é isso. Quando ele fala do board, qualquer um que pega o board para ver, sabe que o board é extremamente abrangente em termos do que ele quer de um psiquiatra infantil. Ele tem um corpo de matéria extremamente vasto, que vai desde aspectos biológicos extremamente concretos até aspectos psicodinâmicos e psiquiatria social. Não é isso que nós fazemos para escolher um especialista aqui também. Quando o Marcos fala de demanda, de mercado de trabalho, se a gente reduzir 100 vezes o que o Raimundo fala, passa de $150 hora para 1,5, a gente consegue chegar na rede pública. Só que para a rede pública selecionar e precisar, precisa ter alguém. Eles vão selecionar o quê? E a gente cai de novo nas residências. Nós vamos perguntar o quê? O que o Balbi falava de desenvolvimento? Ou como se faz psicoterapia breve, não daqui? Ou como se faz atendimento do bebê em São Miguel Paulista? Peraí, eu acho que é uma questão. Levantar mercado é uma questão da demanda do mercado. Como o colega o Reinaldo falou, o tempo inteiro, demanda tem de monte. Eu não sei se nós sabemos. Eu não sei se nós formamos para essa demanda. Então, eu acho assim, curto e grosso agora como proposta. Continuo dizendo que deve ter um fórum extremamente acadêmico para discussões. Para mim, o fórum médico é a Associação Paulista de Medicina. Segundo, continuo dizendo que deve, concordo com as meninas quando elas gostaram dos meninos. Concordo com as meninas quando elas dizem assim, que precisa ter um currículo. Só que esse currículo, na minha cabeça, precisa ser não ideológico. É o currículo mais variado possível. Lógico que não existe um currículo não ideológico, mas é um currículo que pelo menos tenha várias ideologias diferentes. É isso que eu estou querendo dizer. Em terceiro lugar, eu acho assim, que o trabalho com as universidades é um trabalho que cabe à BNEF, mas ela antes precisa ter essa retaguarda, e mais que isso, ela precisa ter massa crítica, porque ela não tem nem massa crítica, e como diz o Di Loreto, nem massa de manobra. Se a gente tirar os psicólogos, os paramédicos, e se tirar os neurologistas, ela faliu, respondendo o Cacá que perguntou. Então eu acho que isso é básico. Eu não sei se é questão de comissões. Eu queria começar perguntando quantos daqui são sócios da BNEP? A maioria. Felizmente. Todos por telefone que a secretária me conhece, não esteja correspondente. Tudo bem. Eu acho que, eu vou partir um pouquinho do que o Francisco colocou, eu também acho que a gente tem que começar a ter um espaço para a gente conversar e um espaço que seja significativo. Pode ser dentro da BNEP, pode ser no departamento, lutar para que se forme o departamento de psiquiatria infantil na APM, junto com a BNEP, com participação da BNEP, evidentemente, mas eu acho que é importante a gente ter um local onde a gente comece a analisar, fazer um organograma, como se trouxe aqui, e que a gente possa começar, eu acho que como sugestão, a partir para conhecer a nossa realidade, porque nós não conhecemos, tá certo? O que existe de serviços? A gente está falando muito aqui, Belo Horizonte começou a dizer, eu sei que o grupo do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem dentro do Hospital das Clínicas toda uma estrutura vinculada a um departamento de psiquiatria infantil, que eu não sei se já não é a nível de residência. Eu sei que também no Rio de Janeiro, eu soube que na PUC do Rio de Janeiro, eles têm residência em psiquiatria infantil com especialização em psiquiatria infantil. Mas no Rio de Janeiro tem. Então, a gente tem que conhecer o que existe no Brasil, que nós não conhecemos. Não só a nível de serviços, como a nível de pessoas. Eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que a gente poderia, a nível da ABNEP, se propor a fazer, porque nós temos núcleos em várias capitais, então nós poderíamos tentar fazer, montar uma pesquisa, nesse sentido, uma pesquisa simples, mas de levantamento da nossa realidade. Porque nós não podemos ficar no Brasil. A realidade brasileira é muito diferente do que outras realidades, a gente tem que saber concretamente com o que a gente está trabalhando. Para depois, então, pensar e ver
que podem ser feitos em termos dessa formação. Em termos de formação, você falou, tem muitos currículos em vários lugares do Brasil? Tem vários currículos também a nível de mundo. Eu assisti agora no Congresso Mundial, que está se fazendo no Japão em termos de formação, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, até pedir esses currículos para que alguns mandassem para a gente, exatamente para a gente. Então, isso seria uma outra proposta, para a gente analisar esses currículos e tirar o nosso currículo mínimo do que a gente acha razoável dentro da nossa realidade, para a gente poder propor que se fizesse dentro de uma formação. Né? E eu acho que basicamente isso. E um outro aspecto que eu queria comentar é esse de vender o nosso peixe. Veja, eu acho que enquanto a gente ficar isso, eu concordo com o que foi comentado aqui, dentro do consultório da gente, escondidinho, e não tomar posição, vamos dizer assim, não apresentarmos a nossa identidade, ninguém vai saber que a gente existe. Então o que precisa é que realmente se defina um mínimo de itens, o que seria essa identidade do psiquiatra infantil, e que a gente comece e isso a forma é associativamente, a gente se apresentar como tal, dentro do Congresso, tomando posições em relação a determinadas situações, até políticas e sociais, que ocorrem, que envolvem a criança, que eu acho que a gente teria por obrigação tomar posição, como entidade, entendeu? Como associação. Então, a gente tem que mostrar que existe um psiquiatra infantil que tem uma postura e que tem uma identidade. Eu acho que isso também é importante, né? Da gente começar a vender essa imagem. Eu acho que, em resumo, para não me prolongar, seria isso. Então, começar a gente tentar ver o que seria, assim, na ordem, o que a gente faria em primeiro lugar e depois o que viria sequencialmente. Faltam duas pessoas que eu vou pedir brevidade para a gente encerrar e tentar fechar tudo isso. Luiz. Olha, então eu queria saber, primeiro uma pergunta, continua a diretoria da BNEP alternando 2 anos O próximo será um psiquiatra. Certo. Então a minha... Tanto no capítulo quanto no nacional. Não, eu só pedi essa informação porque o que eu vou propor pudesse já não esbarrar em uma outra coisa. Eu vou discordar do Tesoreiro rapidamente, que a Coca-Cola não muda a Coca-Cola, mas era Coca-Cola emoção para valer e agora estão investindo bilhões em Coca-Cola sempre. É um novo. Então eu estou pensando o seguinte, a BNEP fica como Coca-Cola emoção para valer, e eu fico pensando de por que então nós que estamos aqui, que somos do capítulo paulista, independente de qualquer desligamento, não nos organizamos como uma associação paulista de psiquiatria infantil. E eu acho que já tem 4 pessoas que estão trabalhando nisso, que já me informaram há mais de 1 ano, e se reunindo. Eu fui convidado por um acidente, não pude participar, mas eu acho que essas pessoas já têm um mínimo de estrutura para poder compor esse tipo de associação, que estaria assim automaticamente membro nata da BNEP, sem nenhuma cisão ou sem nenhum tipo de ruptura, mas que começasse a representar dentro de aquilo que nós estamos propondo uma situação absolutamente concreta. Então, uma associação paulista, eu estou falando paulista porque isso é do capítulo de São Paulo, né? Então, uma associação, e como você disse, quando encostou o ombro, que um dos erros foi pegar a nacional, que ampliou muito, então uma associação paulista de psiquiatria infantil, onde nós iríamos ver quais os inscritos que temos e a partir daí começar a organização. Olha, eu queria estar discordando disso aí, está me dando uma agonia, porque assim, eu estou delirando mais uma vez, mas para mim, assim, eu não estou com a palavra, né, eu sei que eu estou interferindo, mas assim, para mim isso está parecendo uma coisa de jogo de poder, um outro grupo para competir com uma coisa que já tem, eu acho muito complicado nesse momento. Olha, questão de ordem, só uma questão de ordem. Só para resolver, uma questão de ordem para ser resolvida. Mas eu acho que... Eu estava um ano conversando isso, era o Marcos, o Jardim, o Maurício e eu. Eu acho que eu até posso responder por mim antes dos 3 falarem qualquer coisa. Mas, assim, a princípio, eu não concordo com a hipótese de a gente fazer uma associação paulista. Pelo menos eu não me seguro a sentir movimentos divisores. Né? Então, na minha cabeça, continua valendo a ideia da PN através da BNEP. Eu só queria acrescentar uma coisinha respeitando a BNEP,
Já se tentou fazer 2 outras organizações da vida de psiquiatria infantil que não conseguiram sobreviver, porque nós somos poucos, gente. A gente fica dividido. Quanto mais divide, mais enfraquece. A gente tem que somar força. Não é dividir. Eu acho que quando a gente está falando... Mas porque fica uma nova... Não, mas veja, eu quero saber o que vai acontecer a hora que o ano que vem o presidente da BNEP for um neurologista e os nossos... se reunindo e continuar trabalhando dentro da BNEP. Como sempre a gente fez. Eu, pelo menos, sempre tenho estado dentro da BNEP lutando pela psiquiatria infantil. Mas o que todo mundo está dizendo aqui é que é 20 anos de nada. Mas não é tão nada. Eu também não concordo com esse nada. Eu também não concordo com o mal ou bem a BNEP sobre isso. Não, veja, eu estou exagerando um pouco, talvez porque nós estejamos aqui, e quando ela diz, parece que eu estou enlouquecendo com a situação, eu fico na dúvida de que se nós de repente chegamos e dizemos, bom, vamos fazer uma comissão, não, mas isso já existe. Ah, já existe? Já existe. Bom, mas vamos discutir isso? Não, o pessoal de Minas Gerais já está fazendo. Ah, bom, então vamos discutir o título? Não, isso já está pronto. Então, de repente, o que nós vamos fazer? Vamos embora. Eu vou me inscrever, vou receber meu título, estou com a especialidade garantida, as residências vão se formar, eu não estou discutindo nada mais, então. Olha, tem propostas concretas sobre o que fazer. Inclusive algumas suas. Pois é, eu sei. Agora, o que eu estava tentando colocar é uma situação absurda. Mas veja, essa de criação de nova associação, eu sei, a gente começa a querer não ter de novo identidade. Volta à situação que eu vivi no Hospital dos Servidores, onde tinha um perfeito trabalho de psiquiatria infantil, que eu trabalhei lá um tempo suficiente para ver isso, mas eu não passava de mero capítulo da psiquiatria. Quer dizer, eu acho que de novo nós estamos assim, vamos nos pendurar aos neurologistas, porque já existe, já está aí, tem no marketing, tem isso. A minha opinião é que já está na hora de nós estarmos aqui e representarmos, nós somos poucos. Bom, quando a BNEP se reuniu pela primeira vez, era menos ainda. E de repente nós somos muito poucos, não estamos fracionando nada, é membro nato, é alguma coisa vinculada, só que tem identidade de psiquiatria infantil, não está misturado com um monte de outras coisas. Por isso que eu acho que é uma coisa complicada ficar já com... É uma coisa muito complicada isso. Ó, a Vera e depois a gente vai encerrar no time da felizmente. Não, a gente tem que discutir as propostas, vamos votar, tem que caminhar as propostas. Então, vamos caminhar. Vera. Olha, eu vou usar muito o pronome eu, não por auto-referência, porque eu já peguei o andando, pelo menos em mim mesmo eu sou auto-referência. E dentro das expectativas que trouxeram aqui hoje, tem a expectativa de profissional que já tem uns 10 anos de psiquiatria infantil, tem formação em psiquiatria infantil, fui residente do Chico da Sônia. A duras penas consigo ser psiquiatra infantil, entre muitas outras coisas, porque como tal eu não sobrevivi dentro do contexto de minhas dificuldades financeiras, e a gente está tentando levar alguma coisa que seja dignidade dentro da especialização que eu escolhi, que eu quis ser psiquiatra infantil, e sou teimosa que eu ser. Então, nisso, a gente tem empregos onde a gente está dentro de uma universidade, a gente está em serviço público e em serviço particular. E a gente se sente muito só. E por se sentir muito só, eu tenho também um só de busca de conhecimento. Então é na ABNEP o único lugar onde eu poderia estar buscando alguma coisa. Então, assim, nos congressos da ABNEP, os congressos de psiquiatria infantil onde eu já estive, esse último me deixou muito desiludida como profissional. Porque se eu sugar tudo que eu consegui para mim como psiquiatra infantil, tinha muito mais discussões, mesmo as mais objetivas, por exemplo, discussão sobre psicofarmacologia na infância. Tinha muito mais também crise de identidade vindo à tona, que parece que isso fica rolando na cabeça de todo psiquiatra infantil, porque realmente é alguma coisa muito concreta. Agora, recentemente, a gente foi no Congresso de Psiquiatria, no Congresso Mundial de Psiquiatria. Os assuntos sempre são muito mais voltados para adultos e tal, mas a gente nota que aquelas coisas não subsidiadas por laboratórios, porque os malditos dos laboratórios realmente só bancam coisas que dar retorno, inclusive todos os laboratórios que lançaram medicações de cachorro de procurar, nenhum deles tem informação nenhuma para menores de 15 anos. Nenhum. Sobre esses novos medicamentos que parecem que são tão milagrosos, mas em crianças ninguém faz nada de nenhum.
Então, assim, as informações, por exemplo, as falas da OMS e da OPA eram muito preocupadas com a criança e com o adolescente, principalmente adolescente, mas também tinham se preocupado com isso. Então, a gente se vê assim, aí eu entrei em contato com vários colegas da Holanda, da Alemanha. Então a gente vai estar escrevendo para eles para estar recebendo coisas. Para a Alemanha, por exemplo, eu vou ter que arrumar um tradutor oficial, porque o colega quer que seja assim. Eu mando traduzir o que eu quero, ou o que eu tenho para ele, e vice-versa ele para mim. Mas eu quero alguma coisa aqui, meu Deus, para mim aqui. Porque quando eu preciso, as pessoas, pelo tempo de formato que a gente tem, eles têm expectativas. Eu tenho alunos, eles têm expectativas do que eu sei sobre psiquiatria infantil. Eu tenho pacientes, eles têm também essa expectativa. Então, eu, como profissional, sinto falta de um respaldo, inclusive a gente falou muito de formação, de estabelecer a dignidade da especialidade no momento em que a gente acha um título para esse indivíduo que quer ter especialidade. Você não é só o cara que tem o título, você porta por trás desse título um significado do que ele é. Para mim também é importante reciclagem, aulas livres, que seja, reuniões abertas. Essa aqui eu acho importantíssima, até que os maiores grupos conseguem chegar, né? Quando o doutor de Loureiro estava falando assim, a gente fazia reunião, aí depois começaram as dissidências por 1000 motivos, mas até que haja dissidências, mas que existam, e que chegue a atrasar, mas que chegue. Então essas coisas todas são muito importantes. Então a minha sugestão é que a BNF, em paralelo a essa luta que já é antiga de estabelecer a identidade e a dignidade do especialista em psiquiatria infantil, também forneça, assim já está na luta, atualização, reciclagem em psiquiatria infantil, entrar em contato até com entidades internacionais, trazer gente de fora, ou então trazer material, porque eles mandam para a gente, para que a gente possa estar passando para frente. Tudo isso tem um custo. E precisa que tenha gente que participe para fazer, porque poucas pessoas não conseguem fazer tudo isso. Tudo isso está dentro da nossa programação. Você está no estatuto? Está no estatuto. Agora precisa ter quem faça. É que a gente precisa de vocês para que nos ajudem a fazer. Até um simples fechado, e começar a atrair a atenção das pessoas. Acho que vai começar a multiplicar. Gente, o Fábio tinha pedido para falar, mas eu gostaria muito de permitir que ele falasse, mas como infelizmente ele vai falar depois que eu havia dito que ia ter nada aberta, Fábio, fica para uma próxima, uma pena. Vamos marcar uma próxima, né? Eu acho que tem que marcar uma próxima para dirigir tudo isso. Acho que é para dar conta de votação. Eu como, sei lá, tentativa de síntese, eu gostaria de dizer que ficou muito confuso, que ficou muito fraturado. Uma síntese realista. Fraturado. Então, ficaria artificial no momento de tomar uma conduta prática. Eu acho que eu tenho uma proposta. Pois é, mas aí eu discordo de você. Não, eu acho que, de novo, nós estamos fazendo a mesma coisa que o Fiorelli falou. Ou seja, nós chegamos depois de 12 horas de discussão e falamos assim, ficou confuso, vamos nos reunir de novo para conversar. Da próxima vez, vamos pelo menos fazer o que o professor recebe fazer, a gente está de vista. Pelo menos é gostoso. Eu acho que foi 12 horas de discussão, mas para não se tirar nada de prático, já se desculpa, eu acho que Eu acho que sim, mas tem. A gente podia dividir esses 8 temas, sei lá, 7, porque as festas. Não, as festas é o manifesto é atividade científica. Interessante para todo mundo. Para você. Não. Eu quero falando. Eu acho que é isso. Você escreveu festa lá, mas foi. Era lamentável. Mas eu acho que podiam dividir esses itens, talvez, por grupo de pessoas que preparassem para uma próxima reunião, para apresentar como se fosse defesa desses temas. Data marcada agora, não a de. Não, marcar agora, mas não vou dizer. Eu junto com mais 2, 3 pessoas e vou desenvolver um desses temas e vou procurar defender esse tema na próxima reunião para daí ser votado. Aprofundar. Então, tipo, quais são as vantagens de um departamento da PM? O Chico vai lá e aprofunda isso daí, e mostra o que vai ter de vantagem ou não. A doutora Amélia traria essa pesquisa do que existe de psiquiatria infantil no país, para a gente saber o que tem.
vocês acham? Pelo menos se vocês colaborarem é fazer essa pesquisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu fazer um depoimento pessoal, se vocês me permitirem, como vice-presidente da BNF no momento, e como aquele que, junto com os colegas, propôs fazer isso hoje. É uma coisa... É um pouco difícil de falar, mas foi falado aqui várias vezes e de várias formas insatisfações, perguntas que expressam insatisfação com a BNF. Por um lado, vocês não me avisam, eu quero trabalhar, mas parece que não tem ressonância, fazer encontro com o uísque e tal. Ao mesmo tempo que o Chico falou uma coisa como, bom, já que se não for a BNF vai ser a PM, eu pensaria na PM. Cada vez que vinha crítica, como atual vice-presidente da BNF, por incrível que pareça, eu me sentia satisfeito e muito identificado. Ao mesmo tempo que eu sentia que há, da parte de todo mundo, um cuidado muito grande com a BNF. Uma preservação. E há também um esforço, um movimento de fazer andar. A primeira reunião que eu participei da BNF, Maurício estava lá. Eu senti exatamente tudo o que está acontecendo aqui. Assim, houve um convite. Tem uma outra coisa muito importante. As pessoas que entram na BNF são laçadas, não conseguem fugir. Geralmente são pessoas que não eram da BNF e começam a ser. E fica uma coisa assim. Quem está fora parece que os caras estão longe. Quem está dentro parece que os caras que estão fora também estão longe. E essas falhas de comunicação não são à toa. Elas têm uma coisa no meio que é uma puta de uma resistência que para fazer as coisas na BNF você tem que ser meio assim maníaco, por culpa. Você faz agitadamente, maniacamente, porque a vontade que dá às vezes é não fazer nada. Então uma coisa que eu me lembro que na primeira reunião eu falei isso e foi quase que me jogaram para fora da BNF. Depois eu fiquei quietinho e falei, não, então o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para tentar fazer evento. Inclusive, mais uma vez, eu devo ser o enésimo membro da BNF que faz um simpósio sobre identidade. E tudo que a gente discutiu aqui já tinha sido discutido e a gente está numa situação de anda não anda. Então, pessoalmente, eu não sei se tem alguma... Claro, todos nós queremos que a BNF continue, mas eu não sei se para ela continuar e melhorar. Não precisa entender qual é a patologia que tem nela, se é que tem, ou se a especialidade é tão difícil de definir que a gente não consegue fazer nada. Eu não sei. Mas eu acho que tem algumas coisas que, aproveitar que o professor Pinaldo não está aqui, pegando o teu discurso, eu acho que tem algumas coisas complicadas. Primeiro, eu acho que não é a BNF que tem discussão. Então, se ela tem patologia, não é problema dela. Mas o problema o que a gente discutiu a tarde inteira? De verdade, eu não acho. Eu não acho que foi isso que discutiu. Não, eu não acho. Eu acho que de verdade, nós temos aí, nesse documento, 3 propostas concretas e pragmáticas e uma que é discutível. 3 propostas concretas e pragmáticas. O que é psiquiatria infantil no Brasil? A pesquisa que a doutora Amélia pode preparar com quem ela quiser e fazer numa próxima ocasião. Não sei daqui quanto tempo, acho que não dá para marcar uma data já, porque teria que fazer esse levantamento ali no Brasil, porque isso significa demanda. Outra coisa, programas de residência e formação do psiquiátrico infantil, que a Rosa Conceição falava. Isso pode se criar um grupo para se montar isso e na mesma ocasião que ela trouxer a pesquisa, esse grupo faz isso. Na minha cabeça, nos moldes do que quiser. Do board, do programa alemão, do programa inglês, do programa Tupi Guarani, o que quiser.
mas é um programa concreto. Não tem a menor discussão aí. Terceira coisa que não está aí, que acho que é importante, qual é o mercado de trabalho? Tem 2 pessoas na prefeitura aqui, do estado não tem ninguém, e eles levantam qual seria o mercado de trabalho na cidade de São Paulo? Qual é a demanda? Quantos precisariam? A única coisa que está em questão é, nós vamos fazer uma comissão de psiquiatria infantil na BNEP, no departamento da PM ou a Associação Paulista de Psiquiatria, que é aquilo que eles falam. É a única coisa que tem dúvida. O resto é todo mundo de acordo. Tá, só porque eu estava pensando, como que vai fechar essa reunião? Então eu estou dizendo assim, Chico, vamos supor que a gente faça isso aqui e programe uma outra reunião. Pode ter certeza que pessoalmente eu venho, todo mundo aqui vem com maior garra, todo mundo participa, tudo. Mas por dentro eu não estou com vontade. Então, e eu não estou com vontade, não é porque eu não tenho vontade de ser psiquiatra da infância. Eu não estou com vontade porque tem alguma coisa na BNEP que está nessa reunião. Mas fazer psicoterapia da BNEP, eu sei, não vamos fazer. Não vamos entrar. Então, ó, não, tudo bem, não vamos fazer nada, vamos fazer proposta concreta. Mas eu estou sentindo que simplesmente provoca a mesma reação que provocou naquela reunião. Não, já deu. Bem ao contrário, tá certo? Bem ao contrário. Esse momento agora me imobiliza. Eu que sou dos mais imobilizados aí para me imobiliza muito isso. Por quê? Porque o Marcos, depois do Chico, vai apresentar muito bem o que é, como funciona a eficiência. Sabe o que as fábricas, os executivos andam? Porque a diretoria se reúne, discute, tem aquelas loucuras, tem que contar com o exibicionismo das pessoas, então perde tempo, com a grande diversidade, né, de assuntos que aparecem, vai desse jeito. Discute. Depois chega a uma espécie de denominadores comuns e passa tudo isso para um secretário executivo. Isto é, tudo aquilo que foi discutido não morre ali. Alguém ou alguém se encarrega de dar validade prática àquilo lá. Para não voltar na próxima reunião da diretoria, tudo igualzinho, com as mesmas angústias, tal, etc. Se a gente não copiar os que são eficientes e espertos, nós vamos repetir as mesmas coisas. Então, o que está se encaminhando é muito entusiasmante e bom. Que é, discutimos. Matéria muito bruta ainda. Isso que ficou na lousa já é um encaminhamento de possível lapidação. Cabe a gente decidir aqui como é que vai ser a nossa secretaria executiva, como é que vai pôr em marcha para que haja um próximo encontro que não volte igual, mas volte digerido um pouco. Eu penso que é por temas mesmo. Tirando a questão, tem uma questão bem básica que é: o fórum maior vai ser a BNEP ou vai ser um outro qualquer? Essa é a primeira chave. Depois, se decidir que vai ser a BNEP, e por enquanto será, os temas esses vão dividir em grupinhos, etc., para tocar o assunto. Eu penso que é a coisa mais sensata. Acho que até para encaminhar isso, eu acho que a gente deveria ter um mínimo de um local, uma ocasião, para a gente até discutir a estratégia disso, tá certo? Porque... Eu queria sugerir o seguinte: eu acho que se está tendo um grau de insatisfação muito grande, está difícil da gente encerrar, eu acho que a gente tem que ser capaz de engolir em seco e encerrar. E eu acho que, no sentido que o Giorgio falou, eu acho que a única coisa possível é fazer uma sugestão do seguinte teor e talvez propor que a gente não discuta mais. Tem 4 pessoas que propiciaram a execução disso aqui. Sugerir que a diretoria executiva, que o Giorgio seja essas 4 pessoas que concordaram, e que fica deliberado para eles que reflitam o que fazer de melhor com isso aí, porque eu tenho receio de que nenhum de nós vai conseguir, daqui para frente, ficar muito mais assim disponível para pensar em alguma coisa, porque tinha gente que tinha que ter ido embora às 4h30, que pediu para que a gente fosse disciplinado e não fomos, né? E que encerrássemos às 4h30. Então eu acho que ninguém está com pique de decidir nada. Então eu acho que a única decisão possível talvez seja, se os 4 aceitam, que eles digiram isso que está aí na lousa e ofereçam algo daqui a algum tempo para a comunidade de psiquiatras infantis do estado de São Paulo. Deixa o nome e endereço todo mundo já pegado. Todo mundo deixou? A minha sugestão é que a gente discuta depois a proposta de